A cera marroquina é realmente um negócio dos sonhos e também a história de superação de tantas dificuldades que o empreendedor brasileiro enfrenta em seu dia a dia. Por trás desse próspero negócio, cuja fórmula nasceu do sonho do seu fundador, o cabeleireiro Cides, há uma história de muita resiliência, persistência, altos e baixos, dificuldades, mas que foram enfrentadas uma a uma pelo casal Cides e Poliana, que apenas queriam chegar ao final do mês com as contas pagas e o alimento na mesa. É uma história emocionante e inspiradora. Vamos conferir. Meu nome é Poliana Siquieri, Pounders. Essa daí é nova, daqui a pouco eu conto essa parte. Tenho 39 anos, quase 40. Nasci em Ribeirão Preto. Eu costumo dizer que eu sou formada pela vida. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica, mas eu sou muito estudada, sou curiosa. O nome da minha empresa é Cera Marroquina, como ela é conhecida, a mais conhecida de todas, Cera Marroquina. É uma indústria que a gente fabrica essa cera maravilhosa. Mas fora a indústria cera marroquina, nós temos também salões de beleza, que é a Marroquina Depil Center, a gente tem escolas de treinamentos, escola de técnica da depilação. O principal produto que eu vendo é a cera marroquina de chocolate, que é uma cera feita com cacau mesmo, 80%, menos dor. A gente usa cacau alcalino na cera, 100% natural. Além disso, a gente tem nosso gel pós-depilatório, nossa loção antisséptica. E nós temos alguns protocolos especiais também, que é um protocolo para deixar a pele mais macia, que é o nosso protocolo pele de seda, é o protocolo também de clareamento. Então, tudo que nós vendemos, fabricamos na nossa indústria, é para que o depilar seja mais humanizado, seja mais simples. E hoje nós estamos praticamente em todos os estados brasileiros. A gente também já está aí ganhando asas no mundo. Nós já estamos na Europa praticamente inteira, estamos no Japão, estamos na Turquia, estamos em alguns países bem fortes. Portugal é um bem forte, Itália é um bem forte e oficialmente nós estamos dentro dos Estados Unidos. Quando eu falo oficialmente é porque nós temos uma empresa lá, Todos os outros países a gente faz uma gestão do Brasil para lá. Mas nos Estados Unidos nós temos uma importadora mesmo. Então a gente tem todo um negócio acontecendo nos Estados Unidos. Hoje uns 200 licenciados só nos Estados Unidos. Os meus irmãos, que são meus diretores dentro da minha empresa principal, que é a indústria, eles são os meus sócios na minha rede de salões, então o que facilita ainda mais a gestão, então fica tudo muito simples. Tem eu como a cabeça estratégica do negócio, aí eu tenho meus dois irmãos que estão abaixo, eu não gosto nem de dizer abaixo, porque às vezes eles estão até acima de mim, porque eles estão realmente ali no negócio fazendo acontecer, então abaixo deles tem alguns funcionários, alguns gerentes. Hoje, no total, nós somos em quase 100 pessoas. Nós temos uma gestão bem enxuta, principalmente dentro da indústria. Hoje nós temos 2 salões com foco em depilação, que temos no total aí umas 30 pessoas. O público que nós atendemos hoje são 2 tipos, Nós temos dentro da indústria da cera marroquina os nossos licenciados, que são donos de salões ou profissionais da área da beleza que querem trabalhar com o nosso produto. E dentro dos salões, nós temos as mulheres, que é o público final, que a gente trabalha com mulheres da faixa de mais ou menos de 25 a 50 anos, da classe, vamos dizer, B, C e D. Eu nunca sonhei em empreender, na verdade. Eu falo que eu entrei na área da beleza cá de quê, Aliás, a área da beleza é cá de quê, O que é cá de quê? De que você entrou na área da beleza? Porque eu não sabia fazer mais nada, eu não tinha estudo e é a coisa mais fácil que tinha para fazer. Quando eu comecei a fazer unha, cabelo ali como auxiliar, na verdade, eu estava ali como um ato de sobrevivência. Porque antes disso, eu tinha que vender minhas roupas nos 5 últimos dias do mês para poder comer. Então, eu fazia unha, para mim, ganhar ali meus 10 reaisinhos numa unha,
era uma felicidade imensa, porque eu vendia minhas roupas por R$10 para comer por 5 dias. Né? Então, fazer uma unha por R$10 para mim era o máximo. Eu demorei muito tempo para entender que aquilo era empreender. Eu não sabia o que era empreender. Com 15 anos, eu fiz um curso de cabelo. Né? Eu sempre gostei da área da beleza, mas não tinha nem ideia do que fazer. Fiz um cursinho de cabelo. E eu comecei como garçonete, consegui um emprego de garçonete. Tava felizona, ganhava R$160 por mês. De repente, eu fui mandada embora. E eu não sabia o que fazer. Num desespero, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, tô desesperada, não sei o que fazer. Eu já não tava conseguindo comer direito. Só que eu tinha um orgulho de não querer voltar pra casa da mãe. Eu saí, agora eu saio e eu fico. E minha mãe falou, vou te levar pra conhecer o meu amigo cabeleireiro, que era o Cides. E aí eu fui, chegando lá, a gente chegou lá, o Cides estava todo feliz porque ele achou que fosse cliente, né? Porque ele precisava de cliente, e não era. Era minha mãe falando assim, ó, eu trouxe ela para ser sua auxiliar, eu tinha 17 anos. Mas eu não preciso de auxiliar, não tem nem cliente para mim. Minha mãe falou, não se preocupe, ela vai trabalhar de graça. Eu, o quê? Falei, gente, eu não tô tendo dinheiro para comer, como eu vou trabalhar de graça? Ela falou, você tem seguro-desemprego, fica quieta que eu sei o que eu tô fazendo. E ali eu comecei a trabalhar com o Cides, e eu me apaixonei pela área da beleza. O Cides já tinha 23 anos de profissão. Ele era um cabeleireiro extraordinário e eu falei, aquilo passou a ser minha meta de vida. Depois de 3 meses, trabalhando com ele como auxiliar, fazendo unha, ganhando um dinheirinho ali, ele decidiu me contratar. E acabei ficando com o Cides. Você acredita? Que a gente já começou a namorar assim, ó, trabalhando junto o dia inteiro, né? Já ficava ali mesmo, já nem de gastar mais o dinheiro com ônibus. A situação financeira do salão, quando eu cheguei, era muito precária, né? O Cides, que era o principal fundador da empresa, né? Ele estava passando por uma queda financeira muito grande, ele tinha quebrado mesmo, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei, Cides, a gente precisa divulgar mais o salão, a gente precisa de sair dizendo que esse negócio existe, né? Só que a gente não tinha dinheiro nem para fazer panfleto. Eu falei, beleza, não tem problema. Ele, não? Eu falei, não, eu escrevo as cartas na mão. Ele, como assim? Eu falei, eu faço, minha letra é bonita, eu escrevo cartas, a gente pensa num texto legal, eu escrevo cartas, a gente tem todos os cadastros das clientes no computador, a gente manda por correio daquele que é 1 centavo, que você coloca, só paga o selo. Então eu mandava umas de 100 a 200 cartas por mês, escritas à mão. E com isso a gente começou a ter algumas clientes que vinham pela promoção que a gente estava coisando. E elas achavam o máximo receber uma carta escrita à mão. Eu saía de comércio em comércio, conversando com as pessoas. Eu escrevia meu telefone à mão, falava, olha, esse cabeleireiro é incrível. Tudo isso antes da cera marroquina. Porque quando a cera marroquina chegou, que a gente criou a cera marroquina foi criada através de um sonho, né? Tá vendo todo esse perrengue que a gente passou, tudo isso? Eu ficava indignada, eu falei, não é possível, um homem inteligente desse, com uma mentalidade dessa, com um profissionalismo desse, não ter cliente suficiente. Comecei a fuçar as agendas dele antiga, de anos atrás, porque ele já tinha 23 anos de profissão, eu tinha 18 de idade. Uma discrepância incrível. 32 anos e meio de diferença, foi um casamento feliz, viu? E eu comecei a olhar todas aquelas agendas tal, e querer entender todo aquele processo, e eu reparei que tinha uma profissional, de todos aqueles profissionais que já existiam dentro do Salão do Cides, antes da minha chegada, porque ele teve muitos altos na profissão dele, muitos baixos, mas também muitos altos. E eu falei, tem essa profissional aqui, Cides, que mesmo quando vocês todos não estão fazendo nada, ela sempre tem cliente. O que é? O que ela faz? Ela é depiladora. Que cera que ela usa? Ela usa uma cera que ela faz. Eu falei, isso diz muita coisa pra gente. E aí o Cides falou, e se a gente criar a nossa própria cera? E eu falei, nossa, mas aí, né, a gente sai de cabeleireira e Severina Quebra-Galho para alquimista, né? Porque a gente não tinha nenhuma faculdade, nada na vida, né? E aí a gente começou a pensar naquilo, estudar química mesmo. E um dia o Cid sonhou com a fórmula da cera. Ele literalmente sonhou, ele me acordou e falou, Poli, o que as mulheres mais gostam? Era 2 da manhã, eu falei, de dormir. Ele falou, além de dormir, eu falei, ai, Cid, sei lá, de comer, o que as mulheres mais? Eu falei, chocolate. E dormi de novo. Ele falou, pois é, a gente vai fazer uma cera de chocolate. Eu falei, ai, Cid, tá.
E ele já foi para a cozinha na mesma hora e começou a fazer a cera. Juntar os ingredientes ali que a gente tinha estudado, tal, bases. A fórmula demorou para ficar perfeita mais ou menos 1 ano e meio para ficar perfeita. Meu sonho era ser cabeleireira, fui rebaixada a depiladora e me apaixonei pelo negócio. E eu falava, gente, não tá certo. Eu me sinto aqui como se fosse uma carne em abatedouro. Vira assim, vira assado. Foi aí que eu criei o meu método de depilação, que é o MDH, que é uma marroquina de depilação humanizada. Com o método, a gente ganhou Ribeirão Preto, sim. Em 2 anos, nós já tínhamos 10 depiladoras. Em 5 anos, nós saímos de miserável para milionário. E recebendo ligação. Quero comprar sua cera, quero comprar sua cera. Eu falei, gente, mas quero comprar minha cera como? Como você sabe da minha cera? Na época, no ano de 2000, 2001, que foi quando a gente começou bem artesanalzinho mesmo, a gente não tinha ideia do que ia acontecer no futuro, né? Então a gente fazia no nosso fogão mesmo, a gente atendia durante o dia e fazia à noite. Como era muito próximo da gente, ficava muito fácil a gente ficar mexendo na fórmula o tempo inteiro, porque falava assim, não, tá doendo ainda, a gente tem que colocar mais ervas medicinais que amenizam a dor. Ah, não, tá ficando vermelho, não pode ficar vermelho. Pra mim, era um critério absoluto, porque como eu sou muito branca, esse negócio de ficar vermelho é um trauma. Então o teste era em mim, ficou vermelho, não vale. Foi ruim pra arrancar, não vale. E a gente ficava mexendo na fórmula. Então, nesse da minha pele ser muito chata e insuportável, nós criamos um produto fora da curva. Quando você tem um plano B, você não dá o seu melhor plano A funcionar. A gente não tinha plano B. Sabe mais ou menos assim? Ah, você tem um pai para pedir um dinheiro emprestado se tudo der errado? Se você não tiver, o que você vai fazer? Meu filho, você vai correr atrás. E era eu e ele. Você sabe que eu tenho uma filosofia comigo que é o seguinte, quando você tem um plano B, você não dá o seu melhor plano A funcionar. A gente não tinha plano B. Sabe mais ou menos assim? Ah, você tem um pai para pedir um dinheiro emprestado se tudo der errado? Se você não tiver, o que você vai fazer? Meu filho, você vai correr atrás. E era eu e ele. Nós não tínhamos outra opção. A única outra opção que tinha era trabalhar para alguém. Só que trabalhar para alguém, assim, ir trabalhar em outro salão, não ia fazer nosso rendimento ser maior do que era. A gente chegou na fórmula que tem hoje com muita raça, né? Era eu atendendo durante o dia, descobrindo os problemas que eu percebia na cera, até mesmo na minha pele, e consertando à noite, porque literalmente a gente fazia cera à noite de madrugada para trabalhar no dia seguinte. Eu até me emociono porque se tornou um legado. Porque é uma área muito fácil de treinar as pessoas, ainda mais com o nosso método. É uma área muito fácil de fazer as pessoas ganharem dinheiro de verdade. Não é mais, tipo, essa coisa do tentar. É conseguir. E ali se tornou, assim, uma missão de vida. A gente vai levar a depilação para mudar a história das mulheres brasileiras, mulheres que cuidam dos seus lares, que cuidam dos seus filhos sozinhas, que são provedoras. A gente vai mudar a história delas como a nossa foi mudada. Chegou um ponto que a coisa cresceu tanto que a gente precisava de sair do amadorismo, porque teve um dia que o nosso salão foi lacrado, porque a gente não tinha o registro na Anvisa. Porque assim, ó, quando você é pequeno, é bom ser pequeno, né? Porque ninguém te enche o saco. Mas quando você é grande, a gente tinha 10 denúncias por semana de concorrente, sabe? E aí eles iam encher nosso saco. Eu virei amiga da moça da Anvisa, porque ela ia me visitar toda semana. Toda semana ela ia bater lá, a gente já virou amiga, assim, sabe? E o processo da indústria foi o mais desafiador de todos. Demoramos 4 anos para ter o protocolo oficial da Anvisa. A gente tinha um protocolo antes, que a gente podia trabalhar, mas o oficial demoraram 4 anos
para poder assim ser aquele alvará oficial que você pode vender total, assim. Foi muito desafiador. A gente gastou tudo que tinha e o que não tinha. Além da cera, a gente comercializa. A gente tem três vamos dizer, sabores de cera. Porque nossas ceras são todas saborizadas, né? Então tem a de cacau, que é de chocolate, tem a de manga rosa e tem a de menta. Então são as 3 marcas de cera. Fora isso, nós temos o gel pós-depilatório, que é extremamente cicatrizante, cuida da pele, hidratante. Tem o adstringente, que é para limpar a pele antes da depilação. E a gente também tem alguns protocolos para auxiliar nesse processo da depilação, que é o protocolo pele de seda, que é para fazer uma esfoliação imediata antes da depilação. É o único no mercado, não existe. É o único esfoliante que você pode usar imediatamente antes da depilação, que a profissional depiladora vai fazer na cliente. E nós temos também um protocolo de clareamento. A gente recebe muitas clientes que têm problemas que já tiveram problemas de queimadura com outra cera, até mesmo com tipos de laser, com sol. E a gente tem um protocolo para clareamento tudo natural. O marketing da Marroquina agora mas é fácil agora, mas meu Deus do céu. Eu falo, o povo reclama às vezes, Facebook é difícil, Instagram é difícil. O quê? Difícil era escrever carta à mão. Eu andava 5 km por dia entregando panfleto, gente. Panfleto mesmo, entregava, conversava. Agora, você faz panfletagem pela internet. E ainda você tem métricas, né? Você tem métricas. Eu não sabia nem que métrica era, agora eu já sei. Você tem métricas, né? Você coloca lá R$10, voltou uma cliente. Meu Deus, você conquistou uma cliente por R$10, você tá no céu, né? Então, hoje, o nosso marketing, ele é todo digital mesmo, né? Fora o marketing boca a boca, que a gente tem um marketing boca a boca que é nota 1000. Não mudou nada. Antes, as clientes que voltavam para os seus estados, pediam para as depiladoras ligar para a gente. Agora, sabe o que acontece? Nossas clientes vão para outros países e levam a Marroquina junto. Quando a gente decidiu usar o modelo de licenciamento para desenvolver o negócio, foi no pensamento de ajudar as pessoas que não tinham como comprar uma licença. O primeiro pensamento foi comprar a franquia, né? O primeiro pensamento foi, vamos fazer uma franquia, porque a gente entendeu que o nosso salão funcionou por 3 coisas, 3 pilares. O primeiro, o produto, que era excelente, incrível, maravilhoso. O segundo, o nosso método humanizado do processo de depilação. Mas tinha um terceiro, que era a gestão, a forma como a gente geria o nosso negócio. Nossa gestão também é muito humanizada, foco nas pessoas, no crescimento, na evolução, em ajudar elas a terem uma vida melhor. E a gente percebeu o seguinte, se a gente fazer disso daqui uma franquia, que era o ideal na época, a gente vai pegar só empreendedores para comprar a franquia. E aí a gente não vai ajudar aquelas mulheres que não têm dinheiro nem para colocar um pão na mesa. Então a gente decidiu entrar com o processo de licenciamento, que ainda nós iríamos garantir todo o processo, que é a cera, o método de depilação e o método de gestão no licenciamento, porque a gente pode ensinar tudo que a gente sabe para gerir o negócio sem cobrar um valor de franquia, sem cobrar royalties nem nada. O processo de expansão para o exterior, primeiro ponto de partida foi muito fácil, foi simples, foi boca a boca. Por quê? Nossas clientes, assim como começou no salão, né? As pessoas voltavam para a cidade de Natal, faziam as depiladoras dela ligar para a gente e pedir a cera marroquina, as nossas clientes, às vezes até clientes da Marroquina mesmo, licenciadas, iam morar em outros países e pediam para comprar o licenciamento para trabalhar nesses países. Então, os primeiros, eu arrisco dizer que os primeiros 200 licenciamentos que a gente vendeu na Europa e na Ásia foi graças a essas clientes que foram morar em outros países e levaram o licenciamento junto. Então, a gente faz toda essa gestão da Europa e Ásia do Brasil. Mas, após um ano que o Cides faleceu, eu decidi montar uma importadora mesmo nos Estados Unidos. Eu ia muito nos Estados Unidos. E um belo dia eu fui num treinamento de negócios e eu falei, eu quero montar uma empresa aqui.
Eu quero ter oficialmente minha empresa em outro país. E eu fiz a primeira coisa, eu fui num computador, sim, do nada, fui no computador, falei, eu quero abrir minha empresa. Aí ele, tá bom. Aí ele abriu minha empresa. Eu falei, pronto, agora eu tenho uma empresa nos Estados Unidos. Qual que é o próximo passo? Agora eu tenho que trazer essa cera. Aí começou. Porque aí os Estados Unidos é chato, hein? Nossa Senhora! O país chato. Ó, mas ó, sabe qual a maravilha do mundo? Que eu descobri que meu produto é bom mesmo. Porque os Estados Unidos falou, venha, porque o teu produto é bom. Eu falei, pois eu já tô aí. E aí, agora eu faço a exportação, né, do Brasil para os Estados Unidos e a gente já tem mais ou menos aí. Só que aí veio a pandemia, né? Na hora que a papelada estava ficando pronta, as coisas prontas para despachar, nos pallets, tudo, já no aeroporto, tudo fechado. Volta tudo para trás. Aí sabe o que a gente faz? Espera e continua depois. Por que o nome Marroquina? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Por que Marroquina? Foi uma coisa muito engraçada. O Cids, meu marido, ele era negro, né? E ele sempre teve uma ligação muito forte com tudo que é africano. Entendível. Só que ele era adotado. Ninguém sabia realmente a origem dele, assim, da onde realmente ele veio. E ele tinha um hábito de usar umas roupas, né? Uns chapeuzinhos, negócio muito africano. Um belo dia, a gente estudando coisas de cera, tal, a gente viu uma propaganda, sei lá, falando de Marrocos. E os homens nessa propaganda estavam vestidos exatamente como ele costuma se vestir. A gente falou assim, será que você tem alguma descendência marroquina? Ele falou, pode ser que sim, né? Meus antecedentes e tal. E a gente ficou com isso no coração e foi. Marroquina. E que tal a gente chamar nossa cera de Marroquina? E ficou Marroquina por causa disso. Tanto que as primeiras propagandas eram os Cids vestidos de marroquino, como ele sempre se vestiu. E a cera e foi assim. A minha maior dificuldade, Poliana, foi perder meu marido. Foi quando ele faleceu. Ele era um homem extraordinário, uma mente incrível, né? Uma mente, ele era além do nosso mundo, assim, ele era uma cabeça incrível, né? Ele foi diagnosticado com câncer e em 3 meses ele faleceu. E nesses 3 meses foi praticamente um acidente, sabe? Tipo, tenho e não tenho mais. E foi numa fase da nossa vida que a gente estava melhor. A gente estava começando a viajar para o exterior, conhecer o mundo, expandindo. Nossas empresas estavam gigantes, nossos filhos, um filho de 12, uma filha de 7 anos. E a gente perdeu ele. A gente perdeu tudo. Eu falo que quando você perde dinheiro, você passa por dificuldades, você perde uma empresa, você perde funcionários bons, você ainda tem a família, você tem ainda a sua base, você tem tudo. Mas a gente perdeu a nossa base. E ali eu tive que me reinventar. A chave que virou, né, que fez a gente ter sucesso com a cera, foi muito óbvio, foi gritante, porque como o Cid já era cabeleireiro profissional do cabelo há 23 anos, ele estava cansado de tentar tantas coisas, né? Ele era tão incrível que ele já tinha ganhado campeonatos nacionais, municipais, estaduais. Ele não era qualquer profissional. Ele era reconhecido, renomado no mundo dos cabeleireiros. Todo mundo queria fazer curso com o Cids. Ele era muito, muito incrível. Ser marroquina é minha vida. Meu propósito. Eu levanto todo dia, às vezes eu não tô bem, às vezes eu tô cansada. Hoje mesmo, né? Não dormi, já tem umas 3 noites que eu não durmo direito, tô com uma nenenzinha. Mas tá aqui, falar disso, é tudo. Saber que o fato de eu nunca ter desistido lá atrás, das minhas dificuldades, dos meus desafios, depois da morte do meu marido, e tá aqui ainda em pé, é porque eu sei que se uma única pessoa entender o que eu tenho para dizer, praticar os meus ensinamentos, ela também vai mudar a vida dela como eu mudei a minha. Já valeu a pena. Nosso segredo para crescer foi entender que a nossa empresa não era nossa. Era do mundo, era das pessoas que a gente ia mudar e transformar. E as pessoas sentem isso.
Porque tem coisas que você não consegue mentir, você tem que ter uma energia que vibra. E eu amo o que eu faço, eu amo ajudar as pessoas. Isso é sucesso. Eu tenho uma filosofia que eu penso o seguinte: sucesso sem felicidade é fracasso. Eu sou feliz pra caramba. E meu propósito de vida é levar Cera Marroquina e felicidade pra todo mundo.